Adolescência, temas sensíveis. Olá, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre esse trabalho com os adolescentes. É um atendimento direcionado ao adolescente. Eu vou trazer alguns temas sensíveis, específicos para a adolescência. Às vezes os pais têm preocupações com relação às amizades, aos relacionamentos, ao uso de droga e várias outras questões que podem surgir aí dentro dessa faixa etária, como preocupação de todo pai e de toda mãe. Para isso, como eu falo sempre para vocês, o meu trabalho nunca é do nada, eu sempre estou embasada cientificamente, busco autores, busco leituras. Então, para esse trabalho, eu volto a buscar o Daniel Siegel com O Cérebro do Adolescente, onde ele fala muito bem sobre as fases da adolescência, sobre como está lidando com esse processo de tantas mudanças, tanto físicas quanto emocionais. Então esse é um livro bem bacana. Trabalho também com esse Amityville, ainda não vi livro melhor, mesmo que ele seja muito antigo, mas o nome do livro é Anjos Caídos, que fala sobre o uso de drogas dentro da adolescência, como a gente trabalhar com eles sobre isso. Então, esses dois autores aqui eu busco bastante, tanto esse Amityville quanto o Daniel Siegel. E eu gostaria de trazer para vocês como é que é esse trabalho dentro do consultório. Da mesma forma que eu trabalho com criança, eu não trabalho só no verbal. Eu sempre trago dinâmicas, atividades, reflexões, E com os adolescentes eu costumo trazer muito a realidade. Eu costumo trazer um tema, às vezes eu trago alguma situação que saiu nos jornais, por exemplo, Teve o caso daqueles adolescentes que acabaram matando lá o cachorrinho, enfim, e aí aqui eu trago essa situação, por exemplo, para que eles possam refletir, situações, por exemplo, saí numa noite e os meus amigos estão me pressionando para ficar com uma menina e eu não quero. Então, eu vou trazendo situações cotidianas deles para a gente trabalhar esses temas sensíveis. A gente sabe que a adolescência ela é uma fase muito vulnerável, tanto para as crianças que estão se tornando adolescentes, quanto para os pais. Por quê? Os pais, por um lado, eles estão acostumados a ter um certo controle sobre a criança, Então, ele tem esse controle, escolhe roupa, vai comigo a hora que eu for, e quando eles começam a crescer e entram na fase da pré-adolescência, adolescência, eles começam a ter um pouco mais de vontade própria, de querer já formar os grupinhos, preferir ficar com os amigos, Então, tem várias outras coisas que eles começam a se interessar e vão se afastando dos pais. E às vezes os pais tomam isso como algo pessoal. Meu filho não gosta mais de mim, meu filho tá me decepcionando, meu filho só quer saber do amigo. E aí nessa fase o pai do amigo é mais legal, a mãe da minha amiga é mais legal. E não é isso, é porque o adolescente, ele está se construindo, ele está construindo a sua identidade. E para isso ele precisa novas referências para que ele crie a própria. Então faz parte do desenvolvimento. Então a gente compreender isso é um grande passo, E dentro desses temas sensíveis, o que acontece, Eles vão descobrir o mundo. E aí entra esses temas. Eles vão descobrir o mundo, eles começam a ver que um amiguinho já entrou em contato com a maconha, que um outro amiguinho já ouviu falar da cocaína, Então, essa questão das drogas eu trago muito, de uma forma elucido também, explico sobre cada processo. E uma das coisas que eu gosto de trazer aqui os pais, eles têm muito medo. Mas eu vou levar, vai falar sobre o tema e vai incentivar meu filho a usar drogas, por exemplo. Eu gosto sempre de trazer essa experiência pessoal minha. Eu não tinha essa orientação, na época meus pais não falavam muito comigo sobre isso, não falavam na verdade, até porque não era comum falar, nem culpo meus pais, porque não era comum, Mas chegou na minha mão um livro, que é a Christiane F.,
Não sei quem já leu, quem já teve contato, mas é uma história verídica de uma menina lá em Amsterdã, onde ela era usuária de heroína aos 13, 14 anos de idade. Né? Então, assim, ela vinha de uma família bem desestruturada, não sabia quem era o pai, e, enfim, tinha uma realidade bem difícil. A mãe pouco conseguia ficar com ela porque tinha que trabalhar, todo esse processo, e aí ela era bem vulnerável, né, dentro desse processo. E aí o que aconteceu? Esse livro caiu na minha mão e eu comecei a ler. O título do livro é Eu, Cristiane F., 13 anos, drogada e prostituída. E era isso mesmo. Para poder comprar droga, ela se prostituía. E aí ela começou a namorar um rapaz que também usava heroína. Daí, a partir disso, ela começou a intensificar o uso das drogas dela. Né? Então, assim, esse livro me marcou muito. E eu digo para vocês, assim, me marcou tanto que foi um dos pontos que evitou que eu usasse droga. Porque eu fiquei com tanto medo de ser uma Cristiane F. na época, que eu falei, gente, eu não posso. Então, assim, eu tive contato, porque a ilusão nossa, achar que os adolescentes não vão ter um amigo que usa, um parente em casa que já teve contato, a própria bebida alcoólica, que as pessoas às vezes minimizam, mas que para mim é, né, e a literatura até é, né, a questão do álcool é a porta de entrada para outras substâncias. Porque a pessoa perde, né, assim, aquela noção, né, do que é certo, do que é errado, então ela fica meio com esse senso, né, do racional muito abalado, e o adolescente ele já tem essa dificuldade, então se eu bebo aí pronto. Né? Além da vulnerabilidade, a questão da sexualidade, né, as preocupações hoje com relação às meninas, né, sempre foi, mas agora a gente está olhando mais para isso, né? A questão dos estupros, né? Do sexo que de repente não é consensual, ou que depois elas se arrependem porque bebeu e aí topou com o namorado transar, enfim. Então, todos esses temas eu trago para aqui. Então, voltando ao Cristiane F., me fez muito bem ter esse conhecimento, ter contato com essa história. Então, quanto mais conhecimento, quanto mais informação o adolescente tiver, melhor ele vai conseguir gerir essas questões, esses pontos sensíveis da adolescência. E a gente precisa lembrar que eles têm informação, mas aonde que eles estão tirando essa informação? Se eu não converso com meu filho sobre o tema, se eu não informo para ele as coisas, se eu não me ponho à disposição porque eu tenho vergonha, porque eu tenho medo, porque eu acho que eu vou estar incentivando, ele vai fazer o quê? Ele vai procurar no Google. E aí o que o Google apresentar para ele pode não ser o que você considera a sua crença, a sua ideologia, as preocupações que você tem. Né? E por isso, essa é uma outro tema, é uma outra preocupação minha e é um tema que eu trago muito aqui, que é a questão da sexualidade, vinculada a essa questão da liberdade da criança e do adolescente, às redes sociais, ao Google por si só, e mesmo que nós pais tenhamos um controle, que a gente tenha lá, né, os programas de controle do que meu filho está assistindo, do que meu filho está vendo, bacana, já ajuda bastante. Porém, não é só o controle. É a gente informar eles para eles entenderem o que faz bem, o que é positivo dentro, né, da internet e o que não é para mim. E tá muito sério isso, por quê? Porque crianças de 8, 9 anos já estão tendo acesso à pornografia. Né? Os jogos, o que está acontecendo, né? Os jogos online. Então, esse é um outro processo que eu trabalho também individualmente, que depois eu vou trazer aqui mais especificamente sobre essa parte da tecnologia, mas eu também trago nos pontos sensíveis para os adolescentes aqui nesse encontro, falando sobre isso, quando eu falo da sexualidade, né? Sobre nudes, sobre namoro via WhatsApp. E aí essas coisas, eu termino meu namoro e aí meu namorado vai lá e mostra minhas fotos para os amigos que eu tirei, que eu mandei nude, que isso, que aquilo. Né? Então assim, tá muito comum, a gente nem imagina o quanto isso tá comum nos namoros pela internet, pelo celular. Né? Antes a gente ficava muito na rua, ia, passeava e tal, e hoje não, hoje tá pela internet. E as consequências disso podem ser muito grandes, então eu trago aqui essa reflexão,
né, para o adolescente, para ele pensar sobre isso, como se proteger, né? Um outro tema sensível, a questão do consumo. O adolescente, ele tem muita necessidade de ser aceito. Ah, mas aí todos os meus amigos têm o iPhone 17, eu também quero um. Ah, mas todos os meus amigos foram para Disney, menos eu. Né? Ah, mas minha amiga tem a roupa da loja tal e eu não tenho. Então, assim, eu também trabalho muito com eles a questão da autoestima, da autorreflexão e tudo isso com atividades, com arte terapia, né? Eu também tenho aqui essa caixinha, né, que fala sobre sexualidade na adolescência. Então, tem algumas situações específicas que os adolescentes passam e que aqui eu vou lendo para eles e a gente vai falando sobre aquele tema, o que eles pensam sobre, o que eles acham disso, e eu deixo eles falarem, né? E com o adolescente é muito isso. A gente precisa permitir que eles tragam o que eles pensam sobre, assim a gente vai entrar no mundo deles, né? Por exemplo, às vezes a gente se adianta. Aí tem uma piada que é, né, uma piadinha assim bem tranquila, que é a seguinte: a filha chega para a mãe e pergunta: mãe, o que é virgem? E aí a mãe fica toda desconcertada para explicar o que é ser virgem, o que não sei o que, tarará, 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 e fica toda, né, preocupada com a situação. E aí a filha depois pergunta: e extra virgem? Aí a mãe olha do lado e tem a garrafinha do azeite ali, né? Então, assim, não era exatamente a pergunta que a filha fez, foi o que a mãe respondeu. E muitas vezes a gente atropela por causa das nossas crenças, das nossas preocupações e daquilo que a gente já vivenciou. Então, quando o adolescente pergunta algo, é importante que a gente devolva essa pergunta. Mas, aonde você ouviu isso? O que você já entende sobre isso? Aonde você ouviu isso? Quem te falou? Né? Porque daí a gente já vai conseguindo entender sobre as coisas, isso para tudo, sobre namoro, sobre as questões, né, de relacionamento, sobre amizade, sobre drogas, sobre jogos. Então a gente acaba entendendo: ah, o professor falou alguma coisa, ah, foi meu amigo que me mostrou ali aquele vídeo. Então é isso, não adianta eu ter o Family Link, por exemplo, e eu assistir as coisas no celular do meu amigo, e é o que acaba acontecendo muito. Então, quando a gente começa a ter essa consciência, a gente começa a prestar atenção e a gente escuta mais. Então, acho que esse exercício de escutar mais o adolescente é um dos caminhos para a gente poder acessá-los e ajudá-los de fato, né? E um outro livrinho que eu gosto bastante aqui de trabalhar, principalmente com as meninas, né, que é voltado para elas, é o Cuidando de Você. Né? Então aqui ele fala sobre algumas coisas de higiene, sobre a questão da primeira menstruação, orientação sobre o uso de absorvente. Então tudo isso são informações, e volto a dizer, quanto mais a gente orienta, quanto mais a gente informa, mais eles vão ser assertivos na vida deles, né? E essas passagens, essa dificuldade que é a adolescência, pela mudança do corpo, pelos hormônios, por tudo isso que acontece, vai ser muito mais tranquilo para eles tendo essa informação adequada. Não na internet, no Google, aquilo que aparece, pelo amigo que também está perdido da mesma idade, que também não sabe exatamente as coisas da melhor forma possível. Então, quando a gente leva para um profissional capacitado, quando a gente tem encontros desses direcionados para trabalhar essa área, é maravilhoso. Né? Então, da mesma forma, no mesmo formato que os outros, são 8 encontros, onde eu vou focar bastante nisso, né, nesses temas sensíveis. Já começo com o adolescente, aí no meio do processo eu chamo o responsável, quem se disponibilizar está vindo, para a gente fazer um encontro juntos, para trabalhar e orientar os pais sobre essa questão, os responsáveis, e no último encontro eu dou um retorno, né? Um feedback de como foram os encontros, escuto também esse feedback de casa, o que aconteceu, como mudou. Então esse é um trabalho que eu estou propondo sobre os temas sensíveis com adolescentes. Estou à disposição, podem me procurar, mandar mensagem que eu respondo, ok? E é isso aí.